Os astros inclinam, mas não determinam. É com muita honra que eu apresento Cláudia Lisboa para estar aqui comigo. Cláudia, que prazer do universo. E num dia tão bacana hoje, que é o Dia da Mulher. A gente está gravando num dia bacana. Mas é minha xará, né? Das Não Cláudias. As Cláudias, no domingo às 10 horas da manhã, uma reunião e vamos. E nossas lutas por esse espaço, pela dignidade, pelo reconhecimento dos nossos corpos, da nossa liberdade. Então, é muito bom poder fazer alguma coisa nesse dia. Olha, é fantástico. E falar de astrologia, e falar de... né? Você se adornar, você poder se enfeitar, você poder... Tem outras coisas interessantes também por aí. Clau, essa frase foi a frase que me trouxe muito próxima de você. Sim. Porque era uma frase que ficou um tempo muito na minha cabeça. A gente conversou isso, né? Aquele dia que a gente... Os astros inclinam, mas não determinam. A gente pode começar com você falando, explicando da forma como você me colocou aquele dia, que eu achei tão importante na minha vida ter escutado a forma como você colocou. Essa frase é um ícone da astrologia, ela não é minha, óbvio, né? A gente que não trabalha com astrologia determinista, porque ela existe na fala de alguns autores profissionais, mas não trabalha com a ideia nunca de uma astrologia determinista. Mas é uma frase que ela tem interpretações, né? Muito antigamente, a astrologia era exclusivamente determinista. E a partir do momento em que, na visão da Igreja Católica, olha, né, não se podia não ser senhor do seu destino, porque senão não tem como, né, ir para o inferno, para o céu. Isso foi altamente condenado na astrologia. E aí os astrólogos criaram, pelo que eu estudei na escola da astrologia, criaram essa frase: os astros inclinam, não determinam. E é interessante porque a cultura interfere na formação do sujeito, da coletividade. E a partir do hábito de entender que não existe um determinismo, pelo menos na visão da astrologia, a astrologia deixou de ser determinista de fato, no meu ver. No meu ver, ela não é determinista. E eu até nem digo assim, os astros inclinam, eles não determinam. Os astros nem inclinam, nem determinam. Os astros são um espelho da natureza. É apenas um espelho, numa sincronicidade de movimentos. Então, o exemplo que eu dou, inclusive a astrologia é baseada nisso, é que a primavera vai acontecer, a não ser que a Terra saia fora de órbita, alguma coisa aconteça, né, que mexa com tudo. A primavera vai existir, o inverno vai existir. Isso existe, é parte do destino da natureza. Agora, por que fez tanto calor em São Paulo no inverno? Não era para fazer. Isso, o livre-arbítrio, as escolhas que nós humanos fizemos, determinou aí um inverno sem frio, um inverno com calor. Da mesma maneira na vida humana. Nós temos um fluxo natural, a astrologia espelha esse fluxo natural. Se a gente for escolher o caminho do próprio fluxo, não importa se é uma pressão, se é um sofrimento, se é uma alegria, se é alguma coisa próspera, nós vamos, de fato, seguir de uma maneira muito mais plena a vida. Se nós contrariarmos isso, tentando, por exemplo, evitar um sofrimento ou aproveitar mais do que deveria um determinado momento, isso pode dar ruim, de verdade, na nossa vida. Então, essa ideia de que os astros, eles apenas espelham a natureza, para mim, a mais fantástica de todas. O ser humano conseguiu ter esse dom, né, de escutar essa linguagem e transformá-la numa linguagem acessível às pessoas, enfim, E de uma forma deixa o ser humano tão responsável por tudo também, exato. Né?
Tira um pouco aquela coisa, eu sou vítima de um... Não, Exato. eu faço parte de um, né? Olha, de um eu ouço, todo que determina muita coisa. eu ouço tanto assim, deu tudo errado porque o Mercúrio estava retrógrado. Eu sou assim porque eu tenho Marte em quadratura Perfeito. com Saturno. Não é nada disso. Ele apenas ali, existe ali uma forma de você reconhecer que algo em você funciona daquele jeito. E aí você, consciente disso, você pode usar da melhor maneira possível. Inclusive não negando, sempre acolhendo. A ideia é essa. Então, eu digo, os astros não estão nem aí, nem sabem que a gente existe, estão lá no caminho deles, girando em torno do Sol. A gente trabalha com os planetas, a maioria, né, dos planetas do Sistema Solar. Eles marcam os ciclos, e nós temos vários ciclos. Os humanos, nós humanos, estamos acostumados a nos guiar por 2 grandes ciclos. O do Sol, que vai dar o calendário, né? Número de anos, número de dias de um ano, e o lunar, que dá as semanas, e que, enfim, tem toda uma coisa, até com o feminino falando das mulheres, né, o ciclo menstrual das mulheres, que funciona no mesmo tempo que o ciclo lunar. As marés, então a gente vê muito claramente toda a sociedade organizada em cima desses 2 grandes astros, a agricultura. Só que a coisa é mais complexa ainda. Tem muito mais. Você tem Mercúrio, tem Vênus, tem Marte, tem Júpiter, Saturno, tem muito Urano, mais coisa Netuno, em jogo, Plutão. né? Tem muita coisa em jogo. Tem como é que isso se configura no céu. É a coisa mais linda, é uma coreografia de uma série de, enfim, bailarinos do céu que tornam um espetáculo maravilhoso e que podia espelhar, de fato, o espetáculo da nossa própria vida. Por isso que eu acho que a astrologia é essa ferramenta fantástica. Mas espelham, né? Espelham? Espelham com toda certeza. É o espelho, ele é o espelho. Enquanto nós somos responsáveis por tudo, né? Quem me ensinou a astrologia, minha mentora, professora, a dona Emi... É viva? Não, morreu em 1981. Opa! 81, ela era de 1903. Uma aquariana, assim, incrível, cabelinho todos arrepiados, coisa mais linda. E ela dizia, não é o Saturno do céu, mas o Saturno de dentro de você que te atormenta. Pronto. Ai, meu Deus. Pronto, é isso. Então, ele apenas mostra que você tem uma tormenta lá dentro. Ele apenas aponta para isso. Então, é um guia, um GPS. Eu sempre digo, até falo, quando eu analiso o mapa, enfim, eu dou uma aula, eu sou aquela moça do GPS que fala, vira aqui, vira ali, não sei o que, não. E você pode errar o caminho, daqui a pouco corrige de novo. Não tem nada a ver. O céu é um conjunto de coisas. É a gente que se separa da natureza. O ser humano fez esse... Eu acho que esse grande pecado de se separar da natureza, e por isso que estamos vivendo o mundo, né? Tornando o mundo do jeito que ele está, que é insuportável, e também da própria natureza cósmica. A gente não tem essa conexão, não tem ideia da importância, né, da nossa relação com o cosmos. Enfim. Cláudia, eu queria falar de tanta coisa me passa pela cabeça. Toda vez que a gente conversa assim, minha cabeça vai fazendo uma aglutinações de coisas, mas aí o papo começou entre nós duas evoluindo, eu disse assim, Cláudia, vamos fazer uma coleção, né? E vamos falar de Saturno, porque este é o ano de Saturno, 2024. Aí você vira para mim e fala, stop! Vamos para lá? Tudo! Para tudo! Bom, existe uma astrologia, que é uma astrologia baseada em pesquisas, estudos, um saber de milênios. E existe uma coisa muito, né, criada, que vai criando, e sabe-se lá Deus de onde saiu essa ideia de que o ano é regido por um planeta. Isso, para mim, não é verdade. Isso não funciona. Imagina se a gente vai colocar o ano regido pelo Sol, o ano da alegria. Isso é tão abstrato, isso é tão, né, tão fora da realidade. Quando você analisa um ciclo, para começar a astrologia, o equinócio de março é que dá origem ao ano astrológico. Então, é 20 de março, vai ser no 20 de março. É ali que começa o ano novo. E aí, estudando o céu desse exato momento, você pode fazer uma projeção das tendências desse ano. Só nesse exato momento? Ou já tem configurado? Não, você pode calcular um mapa para daqui a 300 milhões de anos, se é que a Terra vai existir daqui a 300 milhões. Mas você tem cálculo, só botar no computador. Eu quero um mapa para o equinócio de março de 2527. Ok.
Eu calculo o equinócio de março de 2024. E eu já tenho falado sobre ele desde o final do ano, porque no final do ano procura a gente, fala não sei o quê. E eu nem falo de previsões, eu uso inspirações para o ano. Porque se você tem uma inspiração, e essa inspiração, na interpretação do astrólogo, é uma forma de te conectar com esse espelho do céu coletivo, quem sabe a gente consegue algo melhor. E isso é muito complexo, porque você tem a posição de todos os planetas, não é um planeta, imagina. E os ciclos de cada planeta, por exemplo, Plutão vai ficar 20 anos num signo, Urano fica 7 anos num signo, Saturno fica 2 anos e meio num signo, Júpiter fica, fica 1 ano num signo. Aí não é nem para anos só. Então, tem ciclos grandes que você fala de uma tendência na ciência, na política, na economia, na moda. Então, você pode trabalhar com esses grandes ciclos, inclusive olhando historicamente o passado. Então, não é, imagina, um planeta. Não existe isso. Não existe isso. Você pode fazer uma escolha. Olha, esse ano tem algo importante acontecendo no céu. Isso aí vai determinar um futuro muito que a gente conversou, inclusive. E aí, para pegar o gancho, quando você me diz, Cláudia, esquece essa história de que ano de 2024, Saturno que rege e tal, você me virou para mim e você falou assim, Cláudia, tem algo muito mais importante acontecendo nessa história. Exato, né? exato. É o tal do Plutão em Aquário, porque ele fica ali uns bons anos, é isso? E você determinou, para que a gente desenvolvesse essa coleção, que esse era o ponto crucial da nossa pesquisa, é isso? É isso. Então, vamos lá. A Era de Aquário, para começar. A gente vai falar da Era de Aquário. A passagem de uma era para outra se dá em torno de 500 anos. Nossa. São 500 anos entre... Então, essa coisa entrou em tal ano, não é bem assim. Assim como uma pessoa nasce no limite de um signo. Sim. Ela está na fronteira, ela tem os dois ali, é uma mistura, como se fosse um colorido que combina uma cor com a outra. É um vermelho alaranjado, é um laranja avermelhado, sabe? Então, a Era de Aquário, a gente está na transição entre a Era de Peixes e a Era de Aquário, para falar, era dura em torno de 2.000 anos, Nossa. uma era. E a gente está saindo da Era de Peixes para entrar na Era de Aquário. Então, isso é uma coisa muito coletiva. Aí você vai falar dos 2 últimos 1.000 anos, tudo que aconteceu nesses 2.000 anos atrás. E se a gente pegar 500 anos antes da era, dito agora, da entrada de Aquário, a gente tem a época do Renascimento. E aí começa o período do iluminismo, da ciência, saiu a superstição, entra a pesquisa, enfim. É outra era. Quando Urano, na década de 90, entrou em Aquário, a internet entrou na casa das pessoas. Década de 90. Fez assim... Ali teve um salto, né, nessa mistura. A Era de Aquário começou a dar a sua luz da graça. Plutão, que é o planeta que simboliza na coletividade as maiores e mais profundas transformações da nossa história, entrou esse ano no signo de Aquário. E ele fica 20 anos no signo de Aquário. E quanto tempo ele leva para fazer uma volta completa? Arredondando 250 anos. A última vez que ele esteve em Aquário, vou dar um exemplo, muita coisa aconteceu no mundo. Vou dar um exemplo, Revolução Francesa. Com tudo de bom e não bom que aconteceu naquela época. Mas foi uma grande revolução na cultura, enfim, no mundo. E nós estamos numa grande revolução. Começando uma grande revolução. Quando Plutão entra no Aquário, inteligência artificial, a gente não tem ideia do que vai acontecer. É assustador, mas a gente não tem ideia do que vai acontecer. Então, a gente está entrando num período de uma das grandes transformações da humanidade. E cabe, dentro do possível, aquele colibri que põe a sua gotinha para apagar o incêndio. Quem sabe a gente pode dizer assim, olha, gente, vamos prestar atenção porque somos responsáveis pela grande mudança que está para acontecer. Que seja uma mudança que favoreça o planeta, o ser humano, a natureza, enfim.
Mas a gente está num grande marco. Por isso que eu acho que esse ano é um ano marcante. Se é para falar de alguma coisa, a entrada do Plutão no signo de Aquário. Não tem a menor dúvida disso. Se eu me identifico com o outro, eu foco parte de mim neste coletivo. Uhum. E aí, eu posso vibrar o meu eu neste coletivo. Você me deu essa frase e você falou assim para mim, Cláudia, é como se fosse um chamado. Uhum. Aí me dá muito essa vontade, assim, de falar assim, bom, então, dados os fatos, vamos ver o que a gente pode desenvolver de peça, uma peça que trouxesse pra gente vibrações, que trouxesse todo um acolhimento dessa mudança, porque a gente sabe que a vida é feita de fases e que a humanidade, ela muda, quer dizer, né? Tem histórias que a gente percebe o ciclo da humanidade e tal. E aí a gente começou a falar mais sobre aquários, aquário e desenhar e tal, e você me aprovou 2 desenhos que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas, Cláudia, o que eu queria, assim, que eu achei bacanérrimo, é você me explicando o símbolo de aquários, o individualismo, o coletivo. Traz um pouco pra gente isso, pra gente até começar a explicar um pouco de como a gente construiu essa peça. Tá? Vamos começar. Você tem 2 maneiras de representar graficamente um signo. Você tem pela imagem, exemplo, o leão é o leão, né? De juba, caranguejo, caranguejinho. O aquário, na verdade, não tem nada a ver, é muito importante para quem não conhece a astrologia, aquário não tem nada a ver com o aquário de peixinhos. Ele não é um signo de água, ele é um signo do elemento ar. O aquário é representado pelo aguadeiro. É um humano que está ajoelhado, ele está se apoiando num dos joelhos, com uma ânfora pesada nos ombros, derramando água e regando. Ele é a rega. Uhum. E o símbolo disso é o indivíduo podendo regar a humanidade com seu saber. Isso é o símbolo do agadeiro, que é lindo. O agadeiro é lindo, a ideia da doação, da irradiação, de você dar o que você tem em prol de uma coletividade. Então, é o indivíduo e a água representando essa doação para o coletivo. No símbolo gráfico, o leão é o rabinho do leão, o touro é a cabecinha com o chifre, os gêmeos são os 2 pauzinhos assim com as paralelas e a horizontal. O aquário são 2 ondas. E a Dona Emi representava essas ondas com picos, não é redondinho assim, não. Picos, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E são 2 ondas sincronizadas, que andam juntas. Elas representam que a individualidade, o eu, caminha junto com o coletivo. E assim caminha a humanidade. Se eu estou em sincronia com a coletividade, nós estamos com uma sociedade saudável. Se o eu se desassocia da coletividade, ou se o coletivo não favorece a individualidade, nós temos uma sociedade não saudável. E esse é o grande chamado dessa área de aquários, é O isso? grande chamado é solidariedade mesmo, é Abrir as cooperação, pessoas, é empatia, coletividade. é dar as mãos, vamos juntos, juntos somos melhores. A gente precisa estar junto. Na pandemia se aprendeu muito isso. Nós precisávamos uns dos outros para poder passar por tudo que a gente passou. A ideia de já estava tendo, acho que um anúncio, né? Aconteceu com todo mundo, no mundo inteiro junto com um grande problema, né? Uhum. Mas se uniu muito, é incrível. Uhum. E até se desenvolveu, por conta disso, o que veio a ser hoje o trabalho remoto, por exemplo, a possibilidade de você estar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, assim, a ideia dessas ondas é o indivíduo caminhando junto com o coletivo para que haja uma sincronicidade, uma onda sincronizada com a outra, né? Então, eu acho que a grande sacada de a gente falar, né, da era de aquários é lembrar um pouco essa coletividade, lembrar o humano que ele faz parte de um todo, De um né? todo, E por isso né? que a gente trouxe a importância de fazer o símbolo do Aquários para que a gente usasse ele como um talismã, né? É, como uma coisa que me conectasse, né? Isso. No Conectasse. no sentido pessoal, muito pessoal, mais narcísico, assim, do meu mundo,
Você vibrar numa onda aquariana é você estar junto com os amigos, é sentar aqui todo mundo. Isso, né? é tudo uma proteção, quem está filmando, né? ali, quem está não sei o quê, quem está lá na escuta. É tudo junto, sem eles, sem o estúdio, sem você. Não estava acontecendo Não é o que isso. estava acontecendo. Então, não adianta eu lá, porque tem o eu, né? Então, eu vou lá, gravo eu no meu celular, não sei o quê, posto na rede social aqui, já tem um trabalho coletivo. Olha a diferença que faz, né, em termos de qualidade, em termos de perspectiva, né, de um trabalho que funcione. Então, a ideia é exatamente a gente poder estar mais perto, cada vez mais perto dos amigos, a gente não se isolar, porque tem essa história do paradoxo. Nós nunca estivemos tão perto de todos, nunca estivemos tão conectados com todos e nunca estivemos tão longe, isolados. É incrível, né? E isso é por isso que essa história, porque na era de Aquário, todo mundo vai ajudar todo mundo. Quem dera, quem dera. É aí o que a gente tem que vibrar, você tem que vibrar nesse sentido. Então, é isso que ele representa, então vamos fazer. Não é que simplesmente, magicamente, vai acontecer. Porque se você colocar, por exemplo, a inteligência artificial a favor do indivíduo, a favor do bem-estar social, maravilha. Agora, se eu colocar do outro lado, isso pode ser um grande problema para a sociedade. Assim como são as redes sociais. Olha lá. Rede social é uma maravilha. Eu não posso nem falar. Eu estou ali o tempo todo presente na rede social. Agora, é insano. Muito. É insano. Está adoecendo muita gente. Então, assim, essa consciência, essa discussão que tem que chegar. E aí um talismã, né? A ideia a ideia era realmente a gente falar com você alguma coisa que te conecte. Assim, a ideia de conexão. A coisa do talismã veio tanto assim na minha cabeça que a hora que eu entrei na oficina, eu falei, cara, eu quero fazer um chaveiro. Eu quero começar por um chaveiro. Porque legal. A vontade que eu tenho é que as pessoas realmente portem ou deem de presente, mas que isso ficasse muito comigo, independente de qual joia eu for usar. Sim. Essa era a minha ideia. Então, você posso estar com um diamante negro lá, mas eu tô com o meu talismã, porque eu quero lembrar, eu quero vibrar que a gente precisa entrar nessa transformação, tendo a consciência disso. Essa foi a minha linha do que fazer, como fazer, Cláudia. Porque eu acho assim que o talismã é uma lembrança, né? Você lembra que você está dentro da carteira com alguma coisa, você lembra que... Você está sempre em contato com ele. A ideia do chaveiro é muito legal, porque todo mundo tem chave de casa, né? A maioria não tem, é? Né? Pode usar, também pode usar pendurado na bolsa, pode usar em qualquer lugar. Mas é você olhar para aquilo e ter uma lembrança. E aí você faz uma conexão. Sim. E entra um aspecto meio mágico mesmo. Não é? Né? Não é? De poder estar... Aquilo ali representa alguma coisa. Se você sabe o que aquilo representa, é melhor ainda. Então, muito louco, né? Cláudia, quero te presentear. A primeira peça que saiu da oficina. Vou sair já com a chave, tua. A chave de casa. Não do meu talismã. Olha que amor. Porque foi assim, Obrigada. gente, foi num domingo, às 9h da manhã, eu recebo um WhatsApp assim, Cláudia, tem uma janela, dá para ser agora? Foi. E eu tava assim... Claro, né? Sentei, eu nem lembro se eu tava de pijama ou não, Cláudia. Mas eu sei. Mas tava assim, muito, vamos, não agora, não sei o quê. E foi o melhor dos papos de domingo de manhã. Foi legal. Então, eu fiz uma coleção muito gostosa, muito dentro de tudo que você me passou, Cláudia. Eu realmente conversei com você, anotando tudo que você... Dá uma olhada. Tudo que ela falava, eu espero, anotava. Porque eu queria fazer uma peça realmente que carregasse tudo, essa força do teu estudo, da mulher que você é. E de tudo que você quer passar pra gente. Porque eu entendo que essa história nossa aqui, se eu tô errada, se eu tô certa, assim, mas a sensação que eu tenho é que você quer passar para as pessoas realmente... essa energia, é isso? Aí entra a sincronicidade, né? E, apesar de eu não ser uma aquariana, sou pisciana, no meu mapa eu tenho muita coisa em aquário. Olá. Aquário, assim, praticamente domina. E eu fui formada por uma aquariana. Então, a minha relação com essa energia, ela é muito forte, na medida que eu vivo isso muito intensamente na minha história. E o fato de ter no talismã, ter tanto o símbolo gráfico como os pontinhos da constelação, isso aí foi uma sacada sua que eu não te falei, mas você... não foi... Verdade? Porque o signo não é constelação.
Ou a constelação entra quando você fala de era. Então, o ponto equinocial, falando tecnicamente, né, o ponto equinocial hoje está caminhando para Aquário, para a constelação de Aquário. E o signo de Aquário não é constelação, então você juntou tanto a era quanto o signo onde Plutão está entrando. Você sabe que é uma coisa muito intuitiva a minha profissão. Eu geralmente não sei por que faço, mas faço. Mas é isso, né? É louco. Se você me perguntar por quê, como que você chegou nisso, não sei, não me pergunta. É isso. São minutos que eu me descolo e eu faço. Se você me perguntar onde estava, não sei. Eu não sei nem onde eu estava. Mas eu acho que é uma coisa muito maluca. Essa é a criação, né? A ideia da criação, de você... Mais uma vez, falando de Aquário, uma palavra muito chave, tem várias, mas uma delas é conexão. Né? Tanto é que tem a ver com toda a parte do mundo digital hoje. Você está conectado. Né? Você fala, está conectado? Então, hoje, você e o seu celular é teu cérebro junto, é uma parte do seu cérebro. Sim. Você perde a cabeça. Perde metade do cabelo. cabelo. E tudo bem. A gente caminhou para isso mesmo. Né? A gente caminhou para isso. Mas o importante é você, aí juntando a coisa das duas linhas, é você juntar o humano com o tecnológico. Se você fica só no tecnológico, só na conexão, está o tempo todo conectado, você desconecta de você. Aí tem uma história que é um pouquinho mais profunda, que é a ideia do signo oposto que está na sombra, que é o leão. E o leão rege o coração. Sim. E aí, só para completar isso, o leão rege o coração, que bombeia o sangue para todas as artérias e veias, para ir para todos os cantinhos, para todo o corpo, está alimentado. E as artérias e veias são relacionadas a Aquário. Então, você vai, né, irradia para tudo e volta para o eu. Irradia e atrai. Irradia e atrai. Que é muito que você me falou, né? Eu tenho que vibrar, o meu eu tem que vibrar dentro de um coletivo para poder estar conectado, pulsar, né? De fato. Conectado. Porque se o eu se perde no coletivo, você vai numa onda que é essa história. Saturno rege o ano de 2024. Foi na onda. Pois é. A gente vai na onda. Ok, isso aqui também é uma onda. Eu posso ir na onda, mas eu estou já estou só na onda de cima, não estou inverso, sei lá. Estou numa das ondas, eu estou no coletivo, eu não estou numa coisa que me fala individualmente, a coisa do calor de um abraço. Olha lá. Então, tudo bem, eu posso estar com as pessoas via teleconferência, via mensagem, posso. Eu não posso esquecer também do ouvir e sentir o coração do outro batendo no meu próprio peito. Então, não é? Isso é o equilíbrio. Né? É aquela coisa de se colocar um pouco no lugar do alheio, né? Do outro, né? Perceber como é que ele se sente, onde ele vibra. Isso é do Aquário. Do aquariano, isso é do Aquário, né? É do signo do Aquário. A representação assim, eu vibro no coletivo, eu sei que eu sou uma célula do coletivo. Sem desprezar, sem anular a força da individualidade. Então, as duas coisas têm que andar juntas. Inclusive, o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Eu falo liberdade, diferença e fraternidade. Hoje, não é mais a igualdade que a gente vai vibrar na diferença, o respeito às diferenças. Nós já sabemos que a conquista dos direitos iguais, quem dera que tivesse de fato isso, mas isso já foi algo, né, muito desenvolvido, né, termos de direitos iguais. Hoje a gente vota, as mulheres muito pouco tempo atrás não votava, mas o problema hoje são as diferenças, né? Tem que ser tudo muito igual, e esse muito igual corre o risco também de não respeitar o seu diferente. É muito interessante. Olha, eu digo que eu faço esses podcasts e que eu aprendo um caminhão. Obrigada de coração. Você não tem noção a felicidade que eu tô de ter você aqui comigo. De verdade. Eu que agradeço. Eu falei hoje de manhã para os meninos na oficina, eu falei assim, olha, aquelas coisas malucas que acontecem na minha vida. Um dia eu liguei, um dia ela atendeu, um dia a gente fez a reunião e um dia a coleção está aqui. Cláudia, infinitamente obrigada por estar aqui.
Obrigada, A gente fez eu. essa coleção, os meninos são muito conectados com tudo. Quando eu falei de você, eles foram te pesquisar, sabe? A gente faz todo uma junção de forças mesmo, de energias positivas Aquário. pra gente. Aquário. É o que eu... Hoje, assim, foi o Dia das Mulheres e eles presentearam as mulheres com bolo hoje, Que na delícia. oficina. E eu fui responsável por cortar esse bolo. Então, o meu pedido era que a gente realmente vivesse conectados lá Conectados dentro. todos. Esse foi o meu pedido. É Então, eu isso. acho que eu estou entrando na era de aquários mais conectada, talvez. É isso. A coleção está sendo lançada no dia 20, porque começa o ano O novo astrológico. o ano astrológico. E a gente quer que todo mundo comece o ano de aquários consciente e com proteção, que é toda essa energia boa que a gente colocou nas peças. Exato. Tá bom? Exato. Eu Você- que agradeço. Ai. Agradeço muito estar aqui. Muito bom. Estou muito feliz, juro, de Cláudia para Cláudia, De né? Cláudia para Cláudia, xará. Xará, obrigada, muito Obrigada, obrigada. eu. Tudo de bom.